Ele deu o maior exemplo de humildade. Na Epístola aos Filipenses lemos: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Esse texto reflete a humildade de Cristo revelada antes de sua encarnação. Certa feita, quando ensinava aos seus discípulos, o mestre disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. O mestre amado foi obediente à vontade do Pai, até mesmo em sua agonia. Não se faça a minha vontade, mas a tua. Lucas 22, versículo 42. É Jesus o modelo ideal de submissão e humildade. E para falar sobre esse assunto, nós vamos receber aqui o presbítero Volney Lemos. E vamos ter também uma palavra de Deus para abençoar a sua vida. Fique conosco, o programa Caminho da Vida está apenas começando. Participe de nossos cultos. Domingo às 8h30, Escola Bíblica Dominical. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Às 19h, culto evangelístico. Quero ministrar sobre cada vida, sobre cada família aqui, nesta noite, a tua bênção, o teu amor, e que cada lar possa ser uma extensão dos céus aqui na terra. A minha família é bênção do Senhor. Terça-feira, culto da família. Que possamos abrir a nossa boca, aumentar a nossa voz, dizendo que a minha família está debaixo da graça. Quinta-feira, culto da bênção. Deus está recebendo. Deus está recebendo a sua adoração. Poderoso que era e há de vir. Participe das programações em nossas congregações, todos os domingos, quartas e sextas-feiras. Igreja Assembleia de Deus, Rio Verde, Goiás. Rua Costa Gomes, número 1480, Centro, Rio Verde. Muito bem, estamos de volta com o programa Caminho da Vida, um programa da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Rio Verde, Goiás. Eu quero abraçar carinhosamente ao pastor João Pereira, de Goiânia, do Jardim América, onde estivemos há poucos dias em seu aniversário. Um abraço a ele, a toda a igreja ali e nossos parabéns, enfim, àquela festividade que aconteceu no Jardim América, em Goiânia. Eu quero abraçar também ao pastor Orlando, lá em Jussara, Goiás, e também a sua esposa, a nossa querida irmã Hilda. E você que quer concorrer a um iPad, envie para nós um e-mail, caminhodavida@adrioverde.com.br. Eu abraço também aos meus queridos amigos que estão concorrendo. Claro que não temos como falar o nome de todos aqui, mas nós recebemos e-mail, por exemplo, de Leandro Dutra, de Rio Verde, Paulo Cruvinel, de Gesiel Cursino, Daniel Feliciano, de Rio Verde, mas também recebemos de Rio de Janeiro, Josete Moreira, a Albânia Guedes, de Salvador, Bahia, e Rosimeire Caetano, também do Rio de Janeiro. Na sequência, nós estaremos falando, e nos próximos programas também, as pessoas que estão por todo o Brasil enviando-nos um e-mail e concorrendo a esse lindo iPad. Você não pode ficar de fora. Envie o seu e-mail e concorra também a um iPad agora no mês de agosto. Nós vamos hoje falar com o presbítero Volney, não é isso mesmo, Ângela? Isso mesmo, pastor Wellington. Eu quero cumprimentar o presbítero Volney com a paz do Senhor. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o nosso mestre amado, Jesus Cristo. Um exemplo de humildade. O senhor poderia abordar um pouquinho sobre esse grande homem? Mesmo tendo todo o poder do mundo, todo o poder do universo, ele se fez homem e veio nos trazer a maior lição de humildade da história. Esse é o nosso mestre, no qual nós devemos nos inspirar, porque não tem maior lição de humildade do que do próprio mestre Jesus. A humildade está cada vez mais escasso em meio à humanidade. E dando lugar ao dinheiro, à soberba, o senhor concorda com isso? É verdade, pastor Ângela. Mas isto é uma coisa que acontece em toda a história da humanidade. Em épocas um pouco mais intensas, em épocas amenizadas. Mas isso sempre aconteceu
na história humana. Muito bem, nós temos uma pergunta com a nossa repórter Angélita. Vamos saber qual é a pergunta. Qual é a pergunta, Angélita? Pastor Wellington, eu estou aqui com o Enéas, ele que vai estar fazendo a pergunta para o pastor aí no estúdio. Enéas, qual que é a sua dúvida, a sua pergunta? Bom, pastor, eu gostaria de saber como é o comportamento de uma pessoa humilde. Com vocês no estúdio. O comportamento de uma pessoa humilde não é exteriorizar através do seu modo de vestir, do seu modo de andar, do seu modo de agir, tão somente. Às vezes o modo de vestir trai o próprio comportamento da pessoa, o seu próprio caráter. Mas ser humilde é ser submisso, dentro do Evangelho, é ser submisso aos ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Até porque, primeiro, ele ensina a amar uns aos outros como a nós mesmos. Então isso é o que é ser humilde. Obedecer ao Senhor e obedecendo a Ele, obedecendo a sua palavra, não vai se julgar superior ao seu próximo ou a quem quer que seja. É este o ensinamento básico dele. Ser humilde no Evangelho é julgar os outros superior a nós mesmos, mas sobre todos nós, o próprio Senhor Jesus. Isso é ser humilde, de acordo com o Evangelho dele. Certo. Mais uma pergunta, Angélita? Temos sim, pastora Ângela. Enéas, qual que é a próxima pergunta? Bom, eu posso dizer que a humildade de uma pessoa é apenas ela reconhecer o erro? Ok, novamente eu volto aos estúdios. Reconhecer o erro é uma atitude de humildade, porque toda pessoa humilde, submissa ao Evangelho de Jesus, ele reconhece os seus erros e não vai ser arrogante ao ponto de achar que não errou. Ele é o primeiro humilde, o submisso ao Senhor Jesus, é o primeiro a reconhecer onde errou e pedir perdão, se for o caso, é também uma premissa daquele que serve ao Senhor. Muito bem, presbítero Valnei, quero agradecê-lo, que com muito carinho atendeu ao nosso convite e deixe suas considerações finais. Para mim foi uma imensa honra e eu fico imenso agradecido a Deus e a vocês. Muito obrigado, meu querido irmão Valnei, pela presença aqui no nosso programa. Espero que teremos mais oportunidades para falar principalmente desse nosso Jesus tão maravilhoso. E dando prosseguimento ao nosso programa, eu quero receber agora um dos nossos pastores, dirigentes de nossas congregações. Com muita alegria recebendo aqui o Paulo César. Sou Wellington Rocha, tudo bem? Graças a Deus. Como são as novidades da nossa congregação ali na Promissão? Pastor, nós estamos muito alegres, felizes de ver a mão de Deus trabalhando incansavelmente em prol do teu reino. E com isto os resultados têm aparecido. As pessoas têm se convertido aos pés de Jesus, batismo com o Espírito Santo. Deus tem feito muitas curas, milagres e maravilhas em nosso meio, orando, e o Senhor está respondendo às nossas orações. Você sabendo que lá tem 2 cultos aos domingos, é verdade? Pela misericórdia do Senhor, nós estamos com o trabalho domingo, começa às 17 horas e termina às 18h30. E esse pessoal dá um intervalo de meia hora, eles vão embora e os irmãos que participam do culto das 19 horas e termina às 21 horas. E Deus tem nos surpreendido de uma maneira muito especial, que nós temos uma boa participação nesses 2 cultos aos domingos. Isso então é porque não está cabendo o povo, então. Tem que aumentar, tem que construir. Na verdade, nós estamos administrando um bom problema, né, pastor Wellington? Nós precisamos de construir, não só lá no bairro Promissão, mas em toda a cidade de Rio Verde, e nós estamos buscando alternativa para que atender os irmãos, as pessoas que estão ali para ouvir a palavra de Deus, ouvir o que Deus tem a fazer na vida de cada um que está ali procurando a Jesus como seu único e suficiente Salvador. E eles têm essa oportunidade, sim, de estar mais cedo, outros mais tarde, conforme a cidade está muito dinâmica, as pessoas estão trabalhando durante a noite, outras durante o dia, então nós também estamos atentos a essas questões e também ter a opção da pessoa ter, na volta do dia, ter um culto para estar adorando a Deus. Tudo bem, então faça o convite para o telespectador, para que venha participar dos nossos cultos ali no bairro Promissão. Com grande alegria, queremos convidar todas as pessoas que estão nos assistindo. Nós estamos ali na Rua 11, no bairro Promissão, onde nós iniciamos domingo com a Escola Bíblica Dominical. A partir das 8h30 até as 10h30, temos a nossa Escola Bíblica Dominical e a partir das 17 horas, nosso culto evangelístico, onde Deus tem uma palavra de vitória para a tua vida, de bênção para você. E também às 19 horas, culto evangelístico até as 21 horas, e você é o nosso convidado especial. Muito obrigado, irmão Paulinho.
Que Deus abençoe e continue fazendo a obra do Senhor ali na Promissão. Muito obrigado, pastor Hélio, pelo apoio, pelo carinho. E nós estamos ali muito animados e fazendo a obra do Senhor com muito entusiasmo. Leva o nosso abraço a todos os irmãos lá do bairro Promissão. O programa Caminho da Vida continua. Fique ligado. Daqui a pouquinho estaremos de volta. Ajude a manter este programa no ar, enviando sua oferta para Banco Bradesco, agência 3290, conta corrente 39888, dígito 8. E esse avivamento que nós estamos anunciando, que está chegando em nossa nação, está chegando no estado de Goiás, está chegando na cidade de Rio Verde, este avivamento vai varrer este ambiente. Ou Caixa Econômica Federal, agência 0566, conta poupança 118016, dígito 9, operação 013. Seja um mantenedor deste programa, Caminho da Vida, levando uma mensagem de fé e esperança para o seu coração. Estamos de volta aqui no nosso programa Caminho da Vida e quero chamar a atenção juntamente com sua família para o momento mais importante do nosso programa, que é a hora da Palavra de Deus para os nossos corações. Chegou o momento da palavra. E convido-te para lermos na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 4, do verso 11 ao 13. Não digo isso como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância, como a padecer necessidade. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Nesses versos do último capítulo da célebre carta do apóstolo Paulo aos santos em Cristo Jesus que estavam em Filipos, cidade da Macedônia, está sendo tratada, ou melhor, sendo tratado pelo apóstolo, o sustento material daqueles que labutam em prol do Evangelho. Paulo, no versículo 10 desse capítulo, manifestara a sua alegria pela renovação do cuidado material que os crentes de Filipos tinham para com o incansável pregador do Evangelho. Paulo, porém, queria deixar claro que suas palavras nada tinham a ver com queixa por falta de sustento. Paulo não estava reclamando, pois sua vasta experiência lhe tinha ensinado muitas e preciosas lições para se ter uma vida saudável, apesar das variáveis, imprescindíveis e incontroláveis da vida do ser humano aqui na Terra. Paulo disse: aprendi a contentar-me com o que tenho. Paulo, depois de alguns anos, não poderia se dar ao luxo de se permitir influenciar pelas circunstâncias da vida. Paulo, nesse texto, revela o ministério de uma vida supracircunstancial, ou seja, viver acima das circunstâncias. A palavra contentar traz a ideia de autossuficiência, contentamento que vem de dentro e não de fora. A questão de Paulo não era estar contente com, mas contente em. Talvez você possa querer confundir autossuficiência com arrogância, mas basta ler as seguintes palavras de Paulo para eliminar esse pensamento. Eis o que ele disse: e Deus é poderoso para tornar abundante em vós toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda superabundez em toda boa obra. 2 Coríntios,
capítulo 9, versículo 8. A suficiência dele era autossuficiência por estar nele, mas a origem era Deus. Esse Deus que produzira nele o contentamento, usando a vida como escola e os fatos da vida como lições para fazer do seu servo um homem contente em si mesmo. Paulo expressou-se dizendo: eu já aprendi. O que ele aprendeu? Vejamos, aprendeu a estar abatido. Sim, na vida há altos e baixos e devemos saber lidar com as baixas da vida e saber estar abatido, em outras palavras, humilhado, pois há coisas que fazemos e situações que vivemos que aparentemente são desprezíveis e nos fazem parecer menos do que somos. Coisas que não usam todo o nosso potencial e ficamos com a sensação de que poderíamos estar sendo mais bem aproveitados. Houve momentos que Paulo tinha que trabalhar com as próprias mãos, em serviços grosseiros para sustentar-se na pregação do Evangelho, e nisso aprendeu a contentar-se no abatimento. Aprendeu a ter abundância. Esse termo tem a ver com fartura material e honra. Mais difícil do que lidar com a humilhação é lidar com a honra e a abastança. Quantos que, quando abatidos ou humilhados, apresentam virtudes, mostram ser pessoas boas, porém, em situação de honra, não sabem importar-se dignamente conforme o Evangelho de Cristo. A honra deles traz desonra a Deus, ao Evangelho e à Igreja. Não sabem ter muito. Quão diferente era Paulo. Sabia combinar honra com humildade. Aprender a ter fartura. Isso mostra que Paulo não fizera voto de pobreza, pois o texto revela que Paulo também tivera seus momentos de fartura de recursos, onde pudera lidar exclusivamente com o ensino e a pregação da palavra, pois tinha recursos de sobra para se sustentar e sustentar a outros e ainda contribuir com a obra do Mestre. Paulo mantinha-se o mesmo, sabia possuir sem ser possuído, tendo suas posses como serva e não como senhor de sua vida. Dinheiro não é problema, mas lidar com dinheiro pode tornar-se um problema para aqueles que ainda não aprenderam. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro, e não o dinheiro em si mesmo, é a raiz de toda a espécie de males. É possível ter fartura e manter-se fiel a Deus. Aprendeu a ter fome. Paulo se refere à escassez de recursos financeiros para financiar suas necessidades básicas. Depois de lições tão poderosas aprendidas, humilde e dolorosamente na escola da vida, Paulo chega ao êxtase da espiritualidade cristã quando declara: posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. A essa altura, você já sabe a que coisas Paulo está se referindo, pois os versículos anteriores mostraram quais sejam elas. Paulo estava dizendo: posso estar abatido ou honrado, posso ter fome e ter fartura, posso passar por escassez e por abundância, posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Sejamos imitadores de Paulo, para que Deus nos ensine a viver uma vida suficiente nele, que é o autor e dono de tudo, e que possamos declarar: posso tudo nele, posso tudo no Deus que criou os céus e a terra. Glória a Deus, glória seja dada a Ele, hoje e sempre. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Eterno Deus, Pai de amor, Pai de misericórdia, te louvamos, ó Pai, glorificamos o Teu nome, pois sabemos que em Ti nós podemos todas as coisas,
como nós aprendemos com Paulo, este teu discípulo tão maravilhoso, que nos ensina a cada dia, nos ensina a estar sempre confiando em Ti, porque podemos viver em abundância, podemos viver na escassez, mas em tudo nós sabemos que o Senhor é soberano na nossa vida e está sempre a nos guardar, a nos proteger e a nos ajudar. Meu Deus, agora eu te peço em favor de cada telespectador, onde quer que eles estejam, Pai, neste momento passando por dificuldades ou talvez estando em grande abastança, que o Senhor possa abençoá-los, que o Senhor possa dar graça, que o Senhor possa ajudar a cada um segundo as suas necessidades. É o que te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Nada pode contra as famílias que estão na presença do Senhor, que estão protegidas por Deus. Eu estive em lugares que não devia, até mesmo cheguei bêbado em casa várias vezes, mas a partir do momento que eu vim para a casa do Senhor, eu vi que isto é errado e que o caminho certo é o Senhor Jesus. Estamos chegando no final de mais um programa Caminho da Vida. Lembrando que nós estamos sorteando um lindo iPad em comemoração a 1 ano do programa Caminho da Vida. Para você concorrer é muito fácil. Envie para nós um e-mail, caminhodavida@adrioverde.com.br. Eu espero o seu e-mail, o seu contato e com certeza poderá ser seu esse lindo iPad. Estaremos voltando na próxima semana e fiquem todos na paz do Senhor. E que Deus te abençoe uma excelente semana. Participe de nossos cultos. Domingo às 8h30, Escola Bíblica Dominical. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Às 19 horas, culto evangelístico. Quero ministrar sobre cada vida, sobre cada família aqui, nesta noite, a tua bênção, o teu amor, e que cada lar possa ser uma extensão dos céus aqui na terra. A minha família é bênção do Senhor. Terça-feira, culto da família. Que possamos abrir a nossa boca, aumentar a nossa voz, dizendo que a minha família está debaixo da graça. Quinta-feira, culto da bênção. Deus está recebendo. Deus está recebendo a sua adoração. Poderoso que era e há de vir. Participe das programações em nossas congregações, todos os domingos, quartas e sextas-feiras. Igreja Assembleia de Deus, Rio Verde, Goiás. Rua Costa Gomes, número 1480, Centro, Rio Verde.